Crochê oval. Vamos criar a forma geométrica oval. Deixando um espaço de fio para o arremate. Vamos fazer um nó inicial sem ajustar. Já contamos como primeira corrente. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira e 12ª. Essa é a base para nós criarmos aqui o nosso crochê oval. Para fazer o crochê oval, nós vamos trabalhar no método do circular, com fechamentos de carreira. Vamos usar o ponto alto, 3 correntes, que é a altura do ponto alto, e o ponto baixíssimo para fechamento das carreiras. No crochê circular, nós distribuímos os aumentos em volta de toda a carreira. No crochê oval, trabalhamos de forma diferente. Aqui nós temos a corrente 1 e a corrente 2. E aqui nós temos 10 correntes, certo? Então, no circular, nós distribuímos os aumentos por toda a carreira, em volta de toda a carreira. No crochê oval, nós distribuímos os aumentos apenas aqui nas laterais, veja. Nós distribuímos os aumentos nas laterais, ou seja, na primeira e na última corrente, e aqui nessas 10 correntes, não colocamos aumentos nenhum, nem desse lado, nem desse lado aqui. Aqui permanecemos com 10 correntes, desde o início aqui da primeira carreira até a última carreira trabalhada. Vamos levar isso para a agulha. Já fizemos aqui as nossas 12 correntes e vamos iniciar. A altura do ponto alto, 3 correntes. Então, fazemos 3 correntes para iniciar. Laçamos o fio, contando da agulha para baixo. Da agulha para baixo, nunca contamos a laçada da agulha, tá? Então, 1, 2, 3, 4 correntes. Essa quarta corrente é a base do primeiro ponto, mas nós vamos introduzir aqui no mesmo lugar das correntes um ponto. E vamos fazer um ponto alto dentro de cada correntinha até chegarmos lá no nosso penúltimo ponto.
Observe, o primeiro ponto nós não contamos, tá? Porque é o ponto dos aumentos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do jeito que nós fizemos aqui no nosso desenho. O primeiro ponto não conta, é para aumentos. Aqui nós temos 10 correntes, 10 pontos, que não sofrerão aumento nenhum. E aqui na última correntinha de aumentos também. Então, nós fizemos aqui um ponto. Essa correntinha eu não estou contando como ponto, tá? É só a altura para iniciar o ponto alto, que será uma dica de crochê avançado mais à frente. Então, nós temos aqui um ponto. Aqui os 10 pontos e aqui na última correntinha vamos colocar 7 pontos, que são os nossos pontos de aumentos. Vamos conferir. Aqui nós temos o 10º ponto, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é a nossa volta, é a nossa lateral. Última corrente, 7 pontos. Agora, nós vamos fazer dentro desse fio que está sobre o ponto alto, que é um fio da nossa corrente inicial, em cada um vamos fazer um ponto alto, repetindo os 10 pontos altos. Esse fio você mantém aqui segurando, e quando você introduzir na corrente, veja, você deixa ele por cima da agulha, que assim nós já vamos arrematando esse fio, para o avesso do nosso trabalho ficar bem bonito depois. Aqui nós estamos copiando. Quando você anda alguns pontos sobre esse fio, você pode deixá-lo, ó, para trás, tá? Porque depois aqui ele já está bem arrematado, bem preso. É só cortar rente. Então, vamos continuar aqui. Um ponto alto dentro de cada ponto alto. Até completarmos os 10 pontos. Observe, vamos conferir. Temos aqui o 7º ponto do aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos do corpo. Aqui,
10 pontos aqui, 10 pontos aqui. Esse meio do trabalho, esse corpo, nunca vai mudar. Vai ser cópia em todas as carreiras. 10 pontos e 10 pontos até chegar ao final. E os aumentos serão apenas na lateral direita e na lateral esquerda. Observe, aqui eu fiz uma corrente que eu disse que nós não íamos considerar como ponto, e aqui nós temos um ponto que já foi feito desse lado. Lembra que aqui nós fizemos 7 pontos? Aqui nós vamos precisar de 7 pontos também. Como nós já temos um aqui na nossa última correntinha, nós vamos fazer mais 6. Então, nós vamos colocar aqui no mesmo lugar, olha, veja que tá no mesmo lugar desse ponto. E vamos fazer 1, 2. Aqui, conforme você vai fazendo os 6 pontos, você vai perceber que ele vai sobrepor as correntes, ele vai ficar por cima das correntes, e é isso que a gente realmente quer. Aqui já é uma dica de crochê avançado. Quatro, cinco, e 6. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, e esse primeiro aqui, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, esse aqui 6, então falta 1. Vamos colocar mais um aqui dentro, no mesmo lugar. Esse vai ficar mais sobre a corrente ainda. Agora sim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esse daqui, 7. Temos 7 pontos aqui e 7 pontos aqui. Agora, aqui nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Veja, essas correntes não existem, nós não contamos ela como ponto, tá? Então, nós teríamos que introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto, laçar e puxar, e fechar com um ponto baixíssimo. Agora, para o crochê avançado, isso você faria em todas as carreiras. Agora, para o crochê avançado, nós vamos mudar um pouquinho. Em vez de nós introduzirmos aqui no primeiro ponto, nós vamos introduzir no segundo. Introduzimos no segundo, faça esse ponto baixíssimo bem apertadinho para o seu crochê ficar bem bonito. Veja aqui, olha, como ficou bem melhorado. Esse fio aqui desfiou. Sempre que desfia, eu faço novamente. Porque é muito comum qualquer fio de qualquer marca desfiar. Ele ficou desfiadinho mesmo, é o ponto de baixo. Mas veja que aqui, olha, como que ficou os nossos 7 pontos, né? O sétimo tá aqui. Veja que nós cobrimos aquelas correntes feias, tá vendo? Agora, você pode pensar, mas nós pulamos o primeiro ponto. Sim, pulamos. É o mesmo processo do crochê circular. Quando a gente, o primeiro será o último. E o nosso primeiro aqui será o segundo. Então, o primeiro será o segundo. E aquele que nós pulamos, temos o fiozinho aqui, olha,
que fechamos com ponto baixíssimo. Ao pular ele, neste fiozinho, nós vamos fazer o último ponto. Então, o primeiro será o último, certo? E aqui, em vez de 3 correntes, vamos já fazer aqui a dica do crochê avançado. Vamos fazer um falso ponto alto. Vamos fazer uma corrente, laçar o fio, fazer um ponto alto normal, introduzindo aqui, ó, no mesmo lugar onde nós introduzimos para fazer o ponto baixíssimo. E temos aqui o nosso primeiro ponto alto, que é um falso ponto alto. Aí você vai pensar, mas nós fizemos um ponto alto. Sim, fizemos, só que a base do ponto alto, ela é 3 correntes. E aqui nós fizemos uma só. Então, ele vai ficar menor que os outros pontos. Então, ele não pode ser considerado ponto alto, e sim um falso ponto alto, mas que deixa o nosso crochê muito bonito. Então, fizemos aqui o primeiro falso ponto alto, vamos para o ponto da frente, vamos fazer o segundo ponto alto. Olha, você percebe que aqui, olha, ele está bem abaixo do ponto alto normal, então ele é um falso ponto alto. Vamos continuar aqui. Como eu disse, aqui o corpo do trabalho nunca muda. Nós vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior, até chegar lá nos nossos aumentos. Chegamos nos aumentos, observe que daqui aqui nós temos exatamente os 10 pontos. Isso nunca mudará, vai até o final do trabalho. Aqui nós temos os nossos 7 pontos de aumento e nós vamos dobrar esses aumentos. Nós temos 7 pontos, vamos aumentar 7, um dentro de cada ponto. Vamos para um total aqui na lateral de 14 pontos. Então, nós introduzimos aqui no primeiro dos 7, fazemos um ponto alto normal e no mesmo lugar introduzimos a agulha e fazemos um ponto de aumento. Já aprendemos isso lá atrás. Um ponto e um aumento é a mesma coisa que 2 pontos feitos dentro do mesmo ponto. Aqui, eu vou até sinalizar aqui com um fiozinho de outra cor para marcar aqui aonde começa os nossos aumentos. Vamos para o ponto da frente e vamos fazer um ponto alto e um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. Observe o que eu falei, nós estamos aumentando um ponto dentro de cada um dos 7 pontos. No ponto da frente, novamente, 2 pontos.
vamos contar. Habitue-se a contar os pontos em todas as carreiras, para não chegar lá na frente, desmanchar e ter que fazer tudo de novo. Então, aqui, olha, nós temos o nosso 10º ponto. Aqui nós tínhamos o primeiro pontinho de aumento. Então, veja, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Certo? Tínhamos 7, mais 7, 14. Aqui nós vamos fazer a cópia dos 10 pontos. Veja, 10 pontos aqui e nós chegamos aqui nos nossos aumentos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós vamos repetir 2 pontos dentro de cada ponto, porque nas laterais, em todas as carreiras, as laterais terão o mesmo número, serão exatamente iguais. Então, nós vamos aqui no primeiro, vamos fazer os 2 pontos dentro do primeiro ponto. 2 pontos dentro do segundo ponto. Vamos marcar esse também, né? Marcamos o outro lado, vamos marcar esse também. No início é bom você colocar um marcador, um pedacinho de fio assim, para você não se perder no seu trabalho. Isso não é feio, isso é capricho, tá? Estamos terminando, vamos contar. Aqui o nosso 10º ponto, aqui inicia os nossos aumentos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, falta 2 pontos para 14. E veja, lembra do primeiro ponto que nós pulamos? Ficou aqui escondidinho, eu falei que tem o fiozinho do ponto baixíssimo. Então, esse fiozinho do ponto baixíssimo que está sobre ele é onde nós vamos fazer, olha, os 2 últimos pontos. E aqui terminamos a carreira com os nossos 14 pontos altos. Agora aqui, vamos fechar a segunda carreira do mesmo jeito que fechamos a carreira anterior. Não vamos fechar aqui, nesse primeiro ponto com a correntinha, porque é o nosso falso ponto alto, tá? Então, nós não podemos fechar aqui. Nós vamos pular ele, introduzir no ponto da frente, que é o segundo. A partir de agora, ele será o primeiro, e esse
que nós pulamos, tem um fiozinho aqui, onde nós faremos os últimos. E aqui também, essa continha nossa aqui, não é muito diferente da continha que nós aprendemos lá no circular. Na primeira carreira, nós tínhamos 7 pontos de cada lado. Então, nós ficamos com 14 pontos de aumento, certo? Na primeira carreira. Na segunda carreira, aumentamos mais 7 aqui e mais 7 aqui. Então, nós fizemos 14 nesta lateral e 14 na lateral daqui. Então, nós vamos ter aqui 28 pontos. E aqui dá para você saber com quantos pontos vai ficar a sua carreira também. 14 das laterais. No meio nós temos 10 pontos e 10 pontos, 14 mais 20. No final da carreira, você vai ter 38, certo? 14 mais 14, 28. 7, 7, 14. Mais 10, 28 e mais 10, 38. Nessa segunda carreira, nós fizemos mais 14 e mais 14. Então, nós fizemos 28 pontos nas laterais. Aqui no meio, nós temos 10 e 10 de cada lado. Então, 28 mais 10, 38 e mais 10, 48, certo? (48 pontos). 10 e 10, 20. Aqui nós tínhamos 14 com 14. Não, aqui eu errei na matemática. Não é 38, não. 14 mais 20, 34. Nós tínhamos aqui na primeira. Agora sim, aqui fomos para 14, porque aqui não vai mudar nunca. Nós vamos aumentar 7 de cada lado em todas as carreiras. Lembra do 12, 12, 12 do circular? Aqui é a mesma coisa, 7, 7, 7, 7 em cada carreira. Então, agora sim, 14, 14, 28, com mais 20, 48. Aqui, ó, a gente vai diminuir 48 menos 34. Olha, 48 menos 34, 14, que é exatamente, nós tínhamos 34, aumentamos 14, fomos para os 48. Então, aqui na próxima, nós vamos aumentar mais 7. Então, 14 mais 7 vai para 21. E aqui no outro lado, a mesma coisa. 14 mais 7 vai para 21. Então, nós vamos aqui ter de aumentos 42, certo? 42. Aqui você vai aumentar 10 e 10 são 20. 10 aqui e 10 aqui. 42 mais 20 vai dar 62, né? Então, veja, 62, vamos tirar a prova aqui. Eu não gosto de usar a calculadora, faço todas as minhas continhas assim, mas você pode e deve usar. Olha, 14 para 12 é 4 para 12, vai dar 8. 2 para 6, 48. Confirma aqui a nossa carreira anterior. 48 mais os 14, que é 7 aqui e 7 aqui, vai dar, na nossa carreira aqui, 62 pontos. Você pode estar usando essa continha aqui de matemática, porque na hora de você criar as suas receitas, vai ser muito importante.
Então, vamos lá para a próxima carreira. Nossa terceira carreira, vamos fazer uma corrente, introduzir dentro do mesmo ponto e fazer o nosso ponto alto, que é um falso ponto alto. Aqui vamos copiar os 10 pontos. Vamos fazer um ponto dentro de cada ponto até chegarmos lá nos nossos aumentos. Chegamos aqui no nosso grupo de aumentos, marcadinho aqui o nosso primeiro ponto, temos aqui 14 pontos. E como eu já fiz lá na continha, com a canetinha, aqui nós vamos colocar mais 7 pontos. De 14, vamos para 21, e aqui de 14 mais 7, vamos para 21 também. Então, veja, lembra do crochê circular e do crochê espiral? Os aumentos aqui é do mesmo jeito, não vai mudar, tá? Vamos seguir aquele processo lá. Inclusive, eu comecei todas as carreiras com 12 pontos. E aqui o nosso crochê oval também com 12 pontos, para você ficar mais íntima, assim, das continhas, na hora dos aumentos. Mas aqueles 12 do crochê circular, do crochê espiral, você pode, olha, aumentar para 14, 16 e 18 pontos. Você vai ter 3 tamanhos maiores, tá bom? Agora, com 20, eu não aconselho, porque aí 20 pontos, nós já temos, assim, uma outra conta, entende? Mas você pode fazer com 12, 14, 16 e 18. Você vai ter esse tamanho e mais 3 tamanhos diferentes para praticar. E aqui a mesma coisa. Eu escolhi 12 pontos para seguir aí a nosso processo do nosso curso, mas aqui onde você pôs 12, você pode colocar já para praticar 24, 36, mesmo porque o crochê oval, quanto maior ele for aqui nas correntes iniciais, mais bonito ele fica. Quando a gente faz com poucos pontos, ele fica assim um oval arredondado. Quando você aumenta aqui o tamanho, por exemplo, para fazer um tapete de 24, 30 correntes, quando você termina, ele se apresenta um oval bem assim mais comprido, bem mais bonito. Então, fica já aí a dica. Vamos desmarcar aqui. O aumento será da seguinte maneira: temos aqui um grupinho, tá? Então, no primeiro ponto, você vai colocar um ponto apenas. Isso será sempre. O aumento vai ser sempre aqui no segundo ponto, tá? Do nosso grupinho de aumento. Isso não vai mudar nunca. Então, vamos aqui. Vamos colocar 2 pontos. Vou marcar aqui de novo. Veja. Observe que aqui o nosso aumento começava aqui. Agora, o nosso aumento está no ponto da frente, no segundo ponto do aumento. Então, eu vou marcar ele aqui de novo. Nosso primeiro ponto de aumento. E vamos lá. No grupinho da frente, vamos repetir isso aqui. Um ponto sozinho
no primeiro ponto e 2 pontos no segundo ponto. Veja o que eu falei. O último ponto, os 2 pontos juntos, o aumento, sempre será aqui no segundo ponto do grupinho. Isso não vai mudar nunca. Este é um crochê básico, um crochê oval básico, mas que eu já estou te ensinando com dica aqui de avançado para você já poder fazer o oval básico e vender como o crochê de uma artesã profissional, tá bom? Então, vamos lá. No próximo grupinho de 2, um alto e no ponto da frente, 2 pontos, certo? Vamos copiar isso aqui até chegarmos aqui no nosso aumento, no final aqui do nosso aumento, ó. Último grupinho que está aqui. Aqui já temos o nosso primeiro ponto dos 10. Eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo para que ele não fique tão longo. Chegamos no nosso último grupinho de aumentos, um ponto alto aqui no primeiro e 2 no segundo. Aqui, olha, você se habitue a contar. Temos aqui, veja, o nosso primeiro aumento. Então, nós temos aqui 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Nós temos que ter 21. Veja que aqui nós marcamos o aumento, mas nós começamos aqui. Então, nós temos um ponto aqui antes do aumento. Aqui isso sempre vai aumentar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vê que você vai contar daqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, certo? Terminamos aqui. Então, você entendeu, né? Que aqui, olha, eu fiz desse jeito, estou marcando para que você não apenas copie, mas para que você aprenda de verdade. Então, veja, nós marcamos aqui o aumento, certo? No último ponto. Então, nós contamos esse daqui, porque na verdade nós começamos aqui, ó, tá? Nesse daqui. Então, esse aqui entra na contagem, tá bom? Então, daqui até aqui, vamos ter os nossos 21 pontos. E agora aqui vamos copiar os 10 pontos. Eu vou adiantar o vídeo um pouquinho para não ficar tão longo. E a gente se encontra lá no próximo aumento. Um ponto alto dentro de cada ponto alto. Aqui estamos fazendo o nosso 10º ponto alto. Veja, chegamos no aumento de novo. O aumento desse lado será uma cópia desse lado já feito. Como eu disse antes, as laterais vão ter sempre a mesma quantidade de pontos. Não pode nem sobrar e nem faltar nenhum pontinho em nenhum dos dois lados, para que o seu crochê, a sua peça, fique perfeita. Aqui você vai entender melhor o que eu disse lá, olha. Veja, o nosso aumento começa aqui, tá?
Então, no primeiro, a gente faz um ponto alto. Veja que ele faz parte aqui do aumento. E no ponto da frente, no segundo ponto do grupinho de 2, é que nós fazemos o aumento, certo? Então, aqui nós vamos marcar o grupinho de aumento, certo? Mas esse ponto marcadinho aqui. Mas esse pontinho que ficou aqui, veja, ele foi feito aqui, no aumento de baixo. Então, ele entra na conta, tá? Você vai começar daqui. 1, 2, 3. Se você pegar aqui ao contrário, onde nós terminamos aqui, ó. Depois você pegar ao contrário e vir contando, você vai ver que o 21 vai dar aqui, no pontinho antes da linha azul, porque ele foi feito exatamente aqui, ó, no pontinho de aumento da linha de baixo, da carreira de baixo, olha, veja, ele tá fora, porque o nosso aumento começa aqui, ó, 2, mas ele tá fora aqui da linha, porque ele está aqui, ó, no grupinho da carreira de baixo, então, ele entra na contagem dos 21 pontos, tá bom? Aqui nós vamos copiar a mesma coisa que nós fizemos lá, um ponto no primeiro ponto e 2 pontos no segundo ponto do grupinho de 2. Olha, eu vou adiantar aqui um pouquinho do vídeo, para o vídeo não ficar tão longo e tão pesado. Então, vamos lá. 1 e 2. Estamos chegando aqui, olha, penúltimo ponto, um ponto, e no último ponto, que é o fio do ponto que nós pulamos para iniciar a carreira, 2 pontos. E agora aqui, se você contar que do primeiro ponto, você vai ter 21 pontos aqui, exatamente igual desse lado que nós fizemos anteriormente. Chegando aqui, a mesma coisa, não muda nada. Vamos fechar com ponto baixíssimo, não vamos fechar no falso ponto alto, vamos pular para o ponto da frente, no segundo ponto, e fazer um ponto baixíssimo. Pulamos ele, na próxima carreira vamos fazer os nossos últimos pontos dentro dele. E aqui para começar, sempre a mesma coisa, uma corrente, introduzimos no mesmo lugar, fazemos um ponto alto, que aqui não é normal por causa da altura. Então, vamos continuar, vamos fazer os pontos altos normais, e agora é só cópia, é só repetir, não tem necessidade da gente continuar aqui. Quando você chegar aqui no aumento, veja, você vai vir com pontos altos até aqui, certo? E esse ponto aqui, ele só tem efeito para contagem dos pontos. Vai chegar até aqui e o nosso aumento vai começar aqui. No primeiro ponto do grupinho, um ponto. No segundo ponto, 2 pontos. No ponto da frente, nessa carreira nós fazíamos
um ponto entre os grupinhos. Nessa carreira aqui, nós vamos fazer 1 e 2, 2 pontos e o aumento aqui, tá? Eu vou fazer um pedacinho aqui, mas é cópia do que nós já fizemos, só para você não se perder. Vamos vir com pontos altos até aqui, aqui é o nosso aumento, vamos fazer nele um ponto alto e no ponto da frente, como sempre, vai sempre começar igual, um ponto alto e 2 pontos altos, tá? Agora aqui, onde a gente fazia um ponto alto e novamente 2, veja que o nosso ponto está aqui, ó, e nós vamos fazer 2 no último. Então, nós vamos fazer mais um. E no ponto da frente, 2. Aqui nós estamos copiando o que nós fizemos no crochê circular e no crochê espiral. É a mesma coisa, é cópia, tá? Fizemos 2 pontos. Aqui nós fizemos um pontinho, olha, entre os pontos. Nessa carreira, vamos fazer 2 pontinhos, olha, entre os pontos de aumentos. Na próxima, vamos fazer 3 pontinhos, 4 pontinhos, 5 pontinhos. Nós vamos copiar. Você volta lá na aula do crochê circular, que lá nós temos muitas e muitas voltas, certo? E aqui a gente vai correr o risco de emborcar? Não, porque estamos fazendo aumentos em todas as carreiras. E vamos correr o risco de embabadar? Sim, o mesmo que nós aprendemos no crochê circular. Quando do início da carreira você vê que o seu crochê, veja, você vai passar a mão, ó. Isso aqui é a sua régua, tá? Não tem outra técnica a não ser essa daqui. Esse aqui, ó, é a sua técnica. Você vai passar a mão levemente, ele tem que estar assim, olha, junto à sua mesa, certinho. Se ele fizer isso, olha, levantar, é porque já tá na hora de parar de aumentar e passar uma carreira de ponto alto. Como nós aprendemos no circular e no espiral, um ponto alto dentro de cada ponto, sem aumento nenhum. E na próxima carreira, você volta aqui, onde você estava, e continua os aumentos. Se aqui você fez 3, na próxima carreira, aqui será 4 pontos, e assim por diante. Aqui eu fiz um tamanho maior, tá? Antes disso, eu vou mostrar para você o outro pedacinho. Veja, aqui eu fiz uma amostra também. O nome do pedacinho, amiga, é amostra, tá? A gente tem costume de falar, vou fazer um pedacinho, mas o correto é falar amostra, tá bom? Então, veja, aqui eu fiz esse aqui com agulha 4 milímetros, para você ver. E aqui eu fiz uma outra amostra, olha, com a agulha 3,5, para você ver aqui a diferença que dá, olha. O de baixo é o que nós fizemos agora, com a agulha 4, e o de cima é o que nós fizemos com a agulha 3,5. Veja, a diferença é mínima, tá? E aqui também, ó, vou colocar desde o início aqui e vou vir puxando pra cá. Veja, a diferença aqui quase nenhuma no comprimento e na largura, veja, bem pouquinho, olha, consegue ver? Olha a diferença, que esse aqui tá um pouquinho mais para fora, aparecendo. Então, é isso, para o barbante torção 6
E para o Barroco Maxicolor torção 6, a diferença da agulha 3,5 para a agulha 4 é mínima. Em se tratando assim de tapetes, qualquer peça assim para decoração, vasos, você pode usar tanto uma como a outra. Agora, veja a dica: se você for fazer peça de roupa, sapato, regata, shorts, vestido, aí você precisa de mais atenção. Meio milímetro de uma agulha para a outra pode dar assim uma diferença no tamanho enorme. E dependendo da linha também. É o que eu te falei, no Barroco 6 e no barbante 6, tá? Tanto faz a 3,5 como a 4, o seu trabalho vai ficar assim, quase do mesmo tamanho. A diferença é mínima. Aqui eu fiz uma amostra maior, veja, fiz um susplaco. Aqui eu vou até te mostrar a medida. Veja aqui, olha, onde nós paramos. Isso aqui é o mesmo que a gente estava fazendo ali na amostra de cor amarelo. Nós paramos aqui, ó. Um pontinho entre os dois grupinhos de aumento. A próxima que você irá fazer são 2 pontinhos entre os grupinhos. A próxima, veja, 3 pontinhos aqui, olha, entre os grupinhos. 4 e assim por diante. Veja, aqui nós temos 4. Eu não repeti porque tudo isso nós já fizemos lá no crochê circular e no crochê espiral. Você vai seguir sempre aqui a mesma quantidade, tá? E o que eu te falei lá, com 12 você pode iniciar com 14, 16 e 18. Não com 20, que aí já é um outro processo. E aqui também o que eu te falei, você pode aumentar as 12 correntes para 24, 30, você já vai ter aí um tapetão, tá? Agora, esse aqui com 12, veja, eu vou medir aqui para você ver. Aqui na largura, nós temos quase 28 centímetros, tá vendo? Agora, aqui, veja o comprimento. Vou colocar aqui, ó, bem de início, tá? Vem com ele assim. E aqui você vai ver. Olha, exato 35 centímetros. 35 centímetros é o tamanho de um suplá. Então, você já pode aí começar a decorar a mesa das suas clientes, fazendo assim, suplá nesse tamanho aqui. Depois, mais à frente, vamos aprender alguns pontos de acabamento. Você vai passar só um acabamento bonito aqui, o seu suplá tá prontinho para a venda. Aí você vai pensar, ah, mas você pôs uma cor amarela. Não faz mal, mais pra frente vamos aprender de maneira bem fácil a troca de cores e você vai poder também colocar as suas listras aqui. Aqui eu coloquei só no amarelo para você ver melhor. Veja que aqui eu fiz 1, 2, 3 pontinhos entre os pontos de aumento. Aqui, olha, ele já ia embabadar. Eu passei essa daqui de amarelo para ficar bem invisível para você. Um ponto alto dentro de cada ponto alto, sem aumento nenhum. Aqui eu voltei com a cor marrom e com as carreirinhas. Veja aqui, olha, como eu volto ao aumento daqui. 1, 2, 3. Veja aqui, ó, voltei com 1, 2, 3, 4, tá? É só isso, é copiar essa técnica aqui e passar uma carreira em pontos altos toda vez que você vê que vai levantar. Como eu já te ensinei na amostra,
Veja, a sua técnica é essa, olha, é a sua mão. Passa assim suavemente. Viu que ficou assim, olha, rente, grudadinho com a mesa? Tá perfeito. Continua os aumentos. Se você vê que ele dá uma levantadinha aqui, ó, ah, não, desmancha, passa essa carreira em pontos altos e depois volta aqui aos aumentos. Então, veja que é só uma questão de atenção, mais nada, tá bom? E aqui, como eu te dei aqui o tamanho, você pode passar um acabamento, que nós vamos passar a aprender mais à frente, um pontinho de acabamento e pode também fazer em cores, resto de fios. Você pensa, com restos de fios você faz tapetes, susplá, lindíssimos para vender. Vai aprender a passar isso também. E além do susplá, você pode aumentar aqui para 24, o dobro, e já ter um tamanho de tapete oval, também com uma carreirinha de acabamento pronto para vender. É um crochê básico, mas com essa dica de crochê avançado, escondendo as 3 correntes magras, criando o falso ponto alto e depois pulando ele, escondendo o falso ponto alto também, pronto, você tem um crochê de artesã profissional. Pode praticar isso aqui e sair vendendo, já fazendo aí a sua clientela. E aqui também, amiga, eu falei dos tapetes lá no circular e no espiral e esqueci. Então aqui, veja, você começando ele daqui, o circular e o espiral, com mais algumas carreirinhas aqui, você chegando naquela metragem de 35 centímetros, você pode também já criar susplá espiral e susplá oval, já aprendendo logo após a troca de cores e uma carreirinha de acabamento para embelezar o seu crochê, enriquecer, enfim, dar um pouco mais de valor à sua peça a ser vendida. Então faça susplá não só no oval, faça no circular e faça no espiral também. E aproveite essa aula, como eu te disse, para aumentar aqui as correntinhas para 24. Aí você vai ver o tamanho que vai dar o seu tapete. Habitue-se a medir todos os seus tapetes, anotar. Quando você for fazer um outro modelo, você já tem a sua anotação do primeiro marcadinho. Então você pode falar, ah, mas qual é o tamanho do tapete? Então eu vou te dar assim o meu tamanho, o tamanho que eu criei, o tamanho que eu trabalho, tá? Para você fazer do mesmo modo, tanto no oval, como no espiral, como no circular. Eu meço da seguinte maneira: um tapete de 80 centímetros, 60 a 80 centímetros, eu considero um tapete pequeno. Um tapete de 80 a 1 metro, eu considero um tamanho médio, médio bom. E de 1 metro a 1,20 m, eu considero um tamanho grande. E acima de 1,20 m, eu considero um tapete já extra grande. Como você aprendeu aqui no circular, no espiral e no oval, esse extra grande pode ir até onde você quiser, tá? Assim como lá no crochê básico que nós aprendemos retangular e quadrado, você também já pode medir a sua pia, fazer uma passadeira toda em pontos altos no crochê retangular, pode ser em ponto baixo, tá bom? Você já pode fazer também tapetes e pode fazer americano, né? Assim, retangular,
quadrado, fica muito bonitinho para a mesa e pode fazer tapete e passadeira também, já com as duas primeiras aulas que você aprendeu um arremate perfeito e também um acabamento perfeito, certo? Passemos para o próximo vídeo.